pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dando continuidade aqui no nosso desenho, na nossa videoaula aqui de hoje, eu vou continuar escurecendo aqui as sombras que eu deixei marcado, tá? E repare que aqui essa parte já foi feita, mas eu não percebi que a câmera estava desligada. Então voltando aqui, essa parte aqui eu continuo escurecendo com um lápis 4B, foi utilizada a lapiseira 4B. Então eu vim passando ela nessa região, deixando um pouco mais escuro, né, conforme estava na referência. Vou preservando essa região aqui perto da sobrancelha, e abaixo da sobrancelha eu começo descendo novamente com a lapiseira 4B, mas escurecendo mais ainda. Essa parte aqui eu vou preservar, esse canto aqui eu começo escurecendo mais também. Pego o papel higiênico, levemente encosto e vou espalhando esse grafite que está nessa parte aqui. Agora com o lápis 2B, eu venho pegando essa região do rosto, que é mais clara, e levemente eu vou puxando mais para a região do nariz. Com o papel higiênico eu dou uma espalhada. E com esse mesmo lápis 2B, eu venho fazendo aqui a parte de cima do olho, vou passando ele levemente, vou passando o lápis em círculos. Nessa parte de baixo aqui da pálpebra eu preservo o branco na parte de cima, mas na parte de baixo aqui eu já escureço mais um pouco. Nessa região de baixo também. E com esse mesmo lápis 2B aqui eu já começo a fazer a marcação do olho dele aqui, ó. Nessa região aqui eu preservo um ponto de luz. Aqui também. Aqui próximo dos cílios também tem uma mancha mais escura. Aqui eu escureço um pouco mais também. E com esse fuminho eu vou espalhando esse grafite que está nessa região. Com o próprio fuminho eu passo nessa parte de branca do olho, na parte de baixo. Com a lapiseira 4B agora eu vou realçar mais esse olho. Aqui é necessário escurecer um pouquinho mais. Com o lápis H eu vou passando nessa região aqui bem levemente, para unificar os tons aqui entre o claro e o escuro. Volto aqui com a lapiseira 4B e vou realçando. Pessoal, vocês vão observar que sempre quando vocês perceberem que aquele tom que você fez, que aquela marcação que você fez está sumindo, você vai automaticamente arrumando, já deixando de acordo como era para ficar. Vamos passando agora o fuminho bem levemente aqui. O próprio lápis HB também a gente vai passar um pouquinho nessa parte mais branca do olho aqui, na região aqui de cima, e nessa parte aqui também. Aqui, como já está passado a parte mais escura, com o próprio lápis eu vou passando nas laterais para quebrar essa divisão, né, esse muro que ficou entre um tom e outro. Então eu quebro com outro lápis. Da mesma forma é nessa parte aqui do sombreado, quando tem um muro, uma divisão muito nítida do preto escuro para o cinza, a gente pega um lápis, o HB, o F, um lápis intermediário, e passa entre as duas partes para quebrar essa barreira que ficou de um tom para o outro. Os valores tonais eles estão presentes em quase todos os desenhos, né, pessoal? Qualquer figura, qualquer imagem que você vai observar,
você vai ver uma imensa quantidade de valores tonais, ou seja, de vários tons que tem em uma certa região do desenho, né? E quando a gente põe em prática esses valores tonais, ou seja, essa distribuição de tons no rosto, muitas vezes eles podem ajudar no sombreamento, como também pode destruir o sombreamento se for aplicado de uma forma errada. E o valor tonal, ou seja, os valores tonais, eles são tão importantes em um desenho quanto a capacidade de saber desenhar. E sem a sua aplicação correta, o risco é muito grande do seu personagem se descaracterizar. Ou seja, você corre o risco do seu desenho não expressar aquilo que você desejava. Vocês vão observando aqui como que já vai ficando. Mas nós mesmos não conseguimos fazer todos os tons, todos os valores tonais em uma certa região. A gente pega 1, 2 ou 3 valores tonais e quebramos e transferimos no degradê, né? E se vocês observam aqui, que é o tom que define a quantidade de luz que chega no objeto, que chega no rosto. Se vocês observarem nessa parte que eu estou fazendo, quanto mais escuro que eu vou deixando essa região aqui, mais claro vai ficar nessa parte que eu preservei. Então é de suma importância você não ter medo de escurecer, você observar o valor tonal, a referência, porque através desse escurecimento, desse sombreamento que você vai fazer, ele vai dar todo o volume no seu desenho. Aqui eu vou continuar descendo. E agora a gente vem com aquela ferramentinha ótima para chegar de uma vez por todas nesse tom que a gente tanto quer, que é o pincel. Ó. Então aqui eu venho nessa parte, vou tomar cuidado porque pode escurecer demais, então eu vou relando com cautela. Faço também nessa parte do olho e nessa região aqui de baixo também. Com o lápis H eu venho nessa parte aqui mais clara. Agora vou trabalhar essa região aqui. Então, sobre os valores tonais que eu falei para vocês, aqui tem um tom, nessa região aqui tem outro tom, aqui também tem mais um tom. Vamos já escurecer, né? E sobre volume, vocês vão observar agora aqui o volume que a gente vai dar nesse desenho, ou seja, nesse nariz, somente com o sombreado. Então venho marcando aqui, escurecendo naquela mesma região que eu fiz a marcação, que facilita muito na hora desse processo aqui de escurecimento. Você só vai aplicando o tom maior em cima daquele. Para que esse nariz comece a ter volume, é necessário de que eu escureça a parte de fora dele. Agora essa parte aqui eu vou espalhando. E vou puxando aqui para essa região da bochecha dele. Aqui também espalho. Essa parte aqui também dou uma puxada a mais para ficar um pouquinho mais esfumaçado, né? Aqui eu vou descendo e espalhando esse lápis que está na região aqui. Essa parte aqui em forma de círculos, a gente vai tentar quebrar um pouco, suavizar
essa passagem aqui desse tom. Agora eu vou quebrar esse tom aqui com o lápis PH, a fim de desmanchar aquelas marcações mais escuras que está fazendo a divisão, né, de um tom para o outro. Eu vou deixar um pouquinho mais claro. Essa parte aqui também eu vou fazer essa quebrada, tentando igualar um tom com o outro. Com o pincel vamos escurecer mais. Com o 2B agora, eu vou pegar aqui essa parte do olho aqui, ó. Vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado ali. Aqui eu vou realçando com a lapiseira 05, grafite 4B. Nessa parte eu vou fazer uma pequena mancha também, da mesma forma que eu fiz no outro lado do olho. Eu vou repetir o processo aqui nesse olho também, tá? Aqui nessa parte que eu vou só passando um esfumio sujo. E por ser uma região mais clara aqui, eu vou com lápis H, tá? Bem levemente, só para não ficar branco. O olho não tá finalizado, tá, pessoal? Eu volto depois para realçar mais o tom. Dou uma leve espalhada aqui com papel higiênico, com HB. Eu volto aqui, dando uma escurecida um pouquinho mais nessa parte. Aqui eu quero só dar volume no queixo, tá? Então por isso que eu já estou passando o lápis. No desenho realista, evite deixar o branco puro, porque quando você deixa o branco puro, é a sensação de que ficou inacabado, tá? Então você utiliza um tom mais claro para simular aquela cor branca. Claro que depois ainda a gente volta dando os pontos de luzes, os brilhos, na verdade, né? E para isso a gente vai utilizar a borracha. Mas é necessário que não fique uma certa região, principalmente se for grande, branca. Bom, gente, acabando aqui essa parte do olho, nessa região aqui eu vou utilizar o lápis H e de uma forma levemente eu vou passando para que comece a dar volume nessa região aqui do rosto. Essa parte aqui eu começo a fazer umas pequenas manchas para mostrar a parte que tem algumas rugas no rosto, no olho dele. Passando bem levemente o lápis, é só mesmo para fazer uma pequena manchinha, uma marcaçãozinha nessa região aqui. Ou seja, uma expressão, né? Nessa parte aqui eu vou subindo um pouco mais para quebrar a marcação e ficar somente uma sombra mais suave. Lembrando que depois a gente vai passar o papel higiênico, vai passar o esfuminho, vai passar o pincel. São acabamentos que vai fazer com que seu trabalho fique bem mais apresentável. Essa parte do nariz aqui eu tiro essa mancha, essa marca que ficou. Então, com o próprio lápis H, eu vou passando, vou em forma de círculo, tentando esconder os traços. É muito importante, falo mais uma vez e sempre vou falar que o traço não pode aparecer. A gente tem que esconder os traços o máximo que conseguir,
Então, quando a gente tira esses traços, o desenho fica com uma aparência mais realista, tá? Então, procure não deixar traços nos seus desenhos, sempre tire os traços, faz um degradê, esfuma por cima, mas o traço não pode aparecer, tá? Essa região aqui, nessa parte de baixo do nariz também eu vou descer com esse mesmo tom de lápis, tá? Bem levemente, eu vou passando. Lembrando que essa parte aqui é uma parte bem mais clara, então não há necessidade de escurecer. Aqui tem uma pequena mancha, então eu também vou passar o lápis para tirar, né, essa marca que ficou aqui de lápis. Isso é muito importante. Vou com o esfuminho, bem levemente eu vou passando em forma de círculo. Passo nessa parte de baixo aqui. Nessa parte também que eu passei o lápis, passo também aqui. E aí vocês vão observando com o próprio esfuminho, assim, onde que tá ficando uma parte que não pegou o esfuminho, você vai ali e passa levemente, tá? Sem apertar muito, porque como eu falo, o esfuminho ele não é para escurecer, e sim espalhar, tá? Que vai escurecer, aumentar um pouco mais a tonalidade desse lápis aqui, é o pincel. Nessa região aqui, ó, tá vendo? Eu vou tirando essas manchas, essa marca, né, de lápis, e vou deixando somente a sombra. O importante é a sombra. Uma sombra bem feita, ela vai causar uma impressão muito grande no seu desenho e vai deixar o seu desenho com uma ótima qualidade. E isso que é importante aqui no nosso desenho e na nossa videoaula, né? Você aprender a dar qualidade no sombreamento do seu desenho. É ter paciência, é ter calma. Bom, pessoal, então vou encerrando por aqui essa videoaula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir aí, comentar. E na próxima videoaula a gente continua dando sequência nesse desenho aqui. E eu vou mostrando para vocês todo o passo a passo, tá? Ficam todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau!